Sentar, meu irmão. Bom demais estar celebrando ao Senhor. Bom demais estar celebrando com você aqui. Depois de tantas vezes ter celebrado nessa igreja vazia, é bom demais estar com você. Vou falar com você nessa noite sobre servir. E mais do que isso, é servir com alegria. O lema da nossa igreja, que era um lema para durar 1 ano, e nós já estamos indo para o 7º ano, é servindo a Deus e servindo ao próximo. Porque nós entendemos que nós precisamos, como discípulos do Senhor, servir a Ele nessa terra. Não existe como você ser cristão e você não servir ao Senhor, não amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque se você não fizer isso, você está vivendo um cristianismo equivocado. Você está vivendo um cristianismo errado. Porém, a palavra do Senhor também nos ensina que esse amor, esse servir a Deus, ele é expressado também na faixa horizontal. Ou seja, você não pode ter uma relação com Deus somente na vertical e ir talvez para um monte, virar um monge. Falar de monge com essa careca hoje fica estranho, né? Mas você virar um monge se você não aplicar a sua fé. Ou seja, você precisa servir a Deus e você também precisa servir o próximo. A hierarquia que você tem aprendido na nossa comunidade é sempre essa. Em primeiro lugar, você serve a Deus. Em segundo lugar, você serve ao próximo. E você está num terceiro lugar. É difícil isso, porque nós somos uma geração que gosta de ser servida. Nós somos uma geração que gosta de estar centralizada. Tudo tem que girar à nossa volta. Porém, a palavra de Deus nos fala que não. E muitas vezes nós achamos que servir, ou aquela pessoa que serve, ela é menor. Aquela pessoa que serve, ela está triste, ela está chateada. Nessa noite eu quero falar com você sobre a alegria de servir. É uma oportunidade, é uma graça de Deus, é uma dádiva que o Espírito Santo traz a nós. Servimos ao Senhor com alegria. No ano de 2008 eu conheci a Igreja Presbiteriana Água Viva de São Paulo, uma igreja plantada pelos coreanos. É interessante, o que mais impactou o meu coração enquanto eu estive naquela comunidade é que todo mundo tinha um sorriso no rosto. Todo mundo estava servindo ao Senhor com alegria. Todo mundo, desde aquela pessoa que estava na recepção, a pessoa que estava limpando o chão, as pessoas que estavam ministrando o louvor, o pastor que estava pregando, todo mundo estava com um sorriso estampado, porque era alegria servir ao Senhor. Muitas vezes eu e você nos alegramos com o nosso trabalho, nos alegramos com a nossa faculdade, nos alegramos com a nossa família, mas na igreja as pessoas vêm e querem oferecer sacrifícios de louvor. Ah, pastor, aqui eu posso vir com a minha cara emburrada, aqui eu posso vir com a minha cara triste. Cara feia eu não vou dizer porque daí é questão de opinião. Mas está errado isso, meu irmão. Você precisa servir ao Senhor com alegria. Se você fosse chamado pelo nosso presidente para servir um cafezinho na sua sala, eu tenho certeza que você iria com alegria. Pode até nem ter votado nele, mas você acharia que é a maior honra, a maior bênção, você está lá. Por que não na presença de Deus? Por que não na presença daquele que pagou um alto preço por você? A carta que nós vamos estudar, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, está falando para uma igreja perseguida. Está falando para uma igreja que havia sido espalhada por causa de fake news da sua geração. Uma igreja que teve que deixar sua casa, teve que deixar os seus parentes, teve que deixar toda a sua comodidade de adoração e foram espalhados pelo mundo. O apóstolo Pedro então escreve para essa igreja e fala: vocês precisam ser felizes ao servir. Vocês estão tendo a oportunidade, através desse espalhamento, vamos usar essa palavra, de servir ao Senhor. Então abra a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. A palavra de Deus fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou pedir para o Josiano botar aquele slide que tem os dois textos, um ao lado do outro. O último, acho. Talvez você conheça mais essa versão que o Josiano vai colocar ali. Não foi? Pastor é legal por causa disso. Ele põe o pessoal da mídia nas enrascadas e eles que se vê. Não está ali? Então, ok, deixa lá. Para a próxima semana, ou depois eu mando um slide para você e você vê. Mas aqui fala, eu queria que nós guardássemos a palavra, falei, a multiforme graça de Deus. Né? A revista Almeida Atualizada fala sobre a multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 4, ele está escrevendo várias coisas que a igreja precisa fazer. Quando o apóstolo doutrinava a igreja não o questionava. Por isso que as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas de João, normalmente elas são escritas no imperativo. Normalmente são mandamentos. Normalmente são colocados como algo impositivo para a igreja. Não é tipo assim, façam se vocês tiverem vontade, façam quando vocês quiserem. Eu nem sei porque eu estou falando, mas se vocês assim acharem que é melhor, vocês façam. O apóstolo Pedro não faz isso. Ele traz mandamentos para a igreja. Eles falam que se nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, se Deus está cuidando da igreja, se Deus está no controle dessa diáspora que vocês estão vivendo, sigam essas regras. É óbvio que a carta do apóstolo Pedro não foi escrita para nós. A carta do apóstolo Pedro ela foi escrita para essa geração. Obrigado, Josiano, você é um cara 10. Ali é a multiforme graça de Deus. Finalzinho do verso. Ela foi escrita para aquela primeira geração, mas ela é aplicável nos nossos dias. Tudo que o apóstolo Pedro mandou para a igreja, ele está mandando para mim e para você também, porque nós também somos igreja do Senhor. É um grande desafio nós vivemos assim. Parece que não cai a ficha, que eu e você recebemos uma honra fora do comum. Na nossa geração, nessa geração que nós estamos vivendo, eu e você somos chamados para ser discípulos de Jesus. Ou seja, quando as pessoas olharem para nós, olharem para a nossa vida, precisam lembrar do crucificado, precisam lembrar das ações dele. Então, eu e você temos uma honra gigantesca. Eu quero falar com você hoje sobre essa felicidade e essa honra. 3 verdades que o apóstolo Pedro nos ensina. A primeira delas, servimos alegremente porque não é em vão. Servimos alegremente porque não é em vão. É complicado os processos dentro de uma comunidade. Tem vezes e alguns ministérios que ocorrem na igreja que bastou uma semana e tudo começa a acontecer. Basta a chegada de um novo líder, a chegada de uma nova peça e as coisas começam a brotar, a acontecer naturalmente. Mas tem outros tantos ministérios que não. Em vários ministérios você vai ficar muito tempo batendo na pedra, até que aconteça. E nós precisamos entender que o nosso trabalho não é vão. Por isso que nós servimos com alegria. Nós podemos até não ver o fruto. Nós podemos até nem estar mais na comunidade quando as coisas começarem a acontecer. Mas no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Por isso que nós precisamos trabalhar alegremente. Por isso que nós podemos trabalhar felizes, porque o Senhor está abençoando. O apóstolo Pedro ele começa a nos ensinar essa verdade dizendo, vocês precisam servir uns aos outros. No grego existem 2 palavras que eu e você precisamos guardar a respeito de serviço. Existe a palavra doulos, que é uma palavra usada para escravo, ou seja, quando a pessoa serve porque ela é obrigada. Quando ela serve porque ela é imposto a ela. Mas existe uma outra palavra também no grego que é utilizada aqui, que é a palavra diaconia, ou seja, quando a pessoa serve por prazer. Nos nossos dias, se nós fôssemos traduzir a palavra diaconia, seria o garçom. Ou seja, aquele que está num local preparado para servir você da melhor maneira possível. Oferecer para você a melhor experiência que você pode ter. Isso deveria motivar o meu coração e o seu. Você está aqui para servir da melhor maneira que você pode servir. Com a melhor roupa que você puder servir. Roupa, que eu não estou dizendo dessa roupa física. Estou falando dos seus dons e talentos.
Nós precisamos entender isso. Que através da sua vida, do seu dom, do seu ministério, Cristo ele vai ser edificado na vida dos outros, uns dos outros. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, enquanto estudávamos a carta aos Romanos, nós lembramos a igreja. Que a igreja recebeu dons e talentos. Porém, evangelizar não é um dom e talento. Isso você tem que fazer. Como eu falei, você não ensina gato a miar, você não ensina cachorro a latir. Você não tem que ensinar um crente a evangelizar. Essa é a sua função natural. Mas quando nós estamos reunidos em comunidade, os dons e talentos que você tem servem para edificar Cristo na minha vida. Servem para edificar Cristo na vida do irmão. Por isso que nós precisamos servir uns aos outros. Por isso que o nosso trabalho jamais é vão. Você tem noção, consciência da abrangência do seu trabalho no Senhor? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque às vezes nós estamos ali trabalhando, as coisas não acontecem, mas às vezes vai levar anos para acontecer. Hoje pela manhã recebemos o neto do pastor Levi. Quem é mais antigo na igreja talvez conheceu o pastor Levi. O pastor Levi foi um dos pastores dessa comunidade. E compartilhando com ele, compartilhando com a sua filha também, a filha do pastor Levi, eu falei aquilo para ele, que eu sempre falo que nós estamos vivendo hoje uma continuidade de trabalho. A Igreja Presbiteriana de Pelotas ela não nasceu em 2014. Tudo que Deus tem nos permitido fazer nesse tempo é fruto de muito trabalho e de muita oração. Tudo que, de não só nossa, de outros pastores que aqui passaram. Tudo que está acontecendo hoje começou lá em 1921, quando os primeiros crentes presbiterianos começaram a chegar aqui na cidade. Nós vivemos para servir aos outros. Por isso, a maneira que você cumprimenta, a maneira que você se entrega no seu ministério, faz toda a diferença. Você não sabe o que o Espírito Santo vai usar da sua vida inteira pecadora para abençoar outra vida. Você não sabe. Os dons e talentos que nós recebemos, eles servem para que nós possamos edificar Cristo nos outros. Servimos alegremente, porque o nosso trabalho não é vão. Um dia nós vamos colher esses frutos. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você nessa noite. Servimos alegremente com dons e talentos já incluídos na nossa vida. Nós servimos alegremente com dons e talentos que já foram incluídos na nossa vida. Se você voltar o texto, alguns versos, você vai ver o apóstolo Pedro falando. Paulo está na minha cabeça hoje. E se você andar mais alguns versos, o próximo verso, depois que nós lemos, você vai ver Pedro continuar falando. Aquele que pregue, pregue com esmero. Aquele que serve, serve com esmero. Você tem dons e talentos, meu irmão. Você, quando nasceu, Deus deu para você alguma coisa que só você tem. E Deus quer usar esse dom e talento para que Cristo seja proclamado nessa geração. Por isso que nós trabalhamos com ministérios na nossa comunidade. Porque você tem dons diversos. É a multiforme graça de Deus. É a pluralidade de dons. É tudo que Deus pode fazer. Não para abençoar a sua vida. Não para que você possa galgar dinheiro com o seu dom e talento. Mas Deus quer usar o seu dom e talento para que o nome dele seja edificado na sua geração. Nós cremos nisso como comunidade. Nós cremos isso como denominação. Nós precisamos só aplicar isso na vida da igreja. Qual é a sua aptidão natural? Qual é o dom que você tem? O que você é bom em fazer? Como Cristo pode usar esse dom para que você sirva as pessoas e abençoe as pessoas? Os dons são diversos. Você pode ter dom de fazer uma boa comida. E daí você para assim... Como, pastor, que eu vou abençoar as pessoas fazendo comida? De várias maneiras, meu irmão. Nossa igreja, por exemplo, distribui vianda numa sociedade carente. Vamos cozinhar junto aqui. Vamos abençoar para que na viandinha o Espírito Santo esteja ali. Pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei fazer comida, mas alguma coisa você sabe fazer. Talvez você tenha habilidades manuais. Pastor, eu vou então disponibilizar o meu dom para pintar as coisas na igreja, para consertar as coisas na igreja.
a gente fica preso e a gente gosta de sacralizar algumas coisas. As igrejas fazem normalmente isso, sacralizam pecados e sacralizam dons. Quando nós sacralizamos pecado, é porque nós achamos que existem alguns pecados que são mais importantes, que pesam mais. Matar é maior do que mentir. E alguns outros pecados que eu não vou falar para a gente não entrar no desgaste depois. Não é. A sua mentira levou Jesus para a cruz igual ao assassino. Igual. É o pecado que levou. Não sacralize pecado. Mas não sacralize dons também. Porque nós colocamos num pedestal as pessoas que pregam, as pessoas que sabem falar em público, as pessoas que sabem ensinar, achando que elas receberam os melhores dons. Ou então sacralizamos a quem toca, quem ministra louvor, quem toca algum instrumento, porque nós achamos lindo isso. Mas é um dom apenas. Nós não podemos sacralizar dons, porque Deus usa todas as esferas do reino para edificar Cristo na sua geração. O dom ele não serve para você alcançar lá fora. O dom serve para você edificar aqui dentro, para você construir Cristo. E daí quando nós olhamos para a nossa geração, diversos são os dons. Nós precisamos de você que trabalha na mídia. Nós fomos empurrados para dentro desse universo digital agora com a pandemia. E os meninos estão ali, correndo. E você passa o dia inteiro no celular e fica pensando, como eu posso servir ao Senhor com o meu celular? Vem fazer parte do Ministério de Mídia. Vem ajudar a controlar as redes sociais da igreja. Tem como você servir. Talvez você tenha as suas tardes livres. Talvez você possa visitar as pessoas. A nossa igreja tem trabalhos com crianças, tem asilos para você visitar. O Rogério hoje esteve num quilombo. Nós começamos a chegar nos quilombolas. E assim a gente vai andando. Dispõe somente isso ao reino. Pastor, eu não sei ensinar, eu não sei tocar, eu não sei fazer comida, mas eu sei dirigir. Que bom, meu irmão. Nós precisamos de você. Quantas pessoas só vêm ao culto se tiver alguém para buscar? Quantas pessoas só vêm ao culto se tiver alguém para levar? Nós precisamos distribuir as cestas básicas que nós arrecadamos. Talvez você possa ajudar fazendo isso. Tem muitas coisas para você fazer no reino de Deus. E não existe nada e nem nenhuma esfera de dom que seja melhor do que a outra. Nós trabalhamos com vários ministérios. Cada um cumpre um papel. Cada um tem um papel especial na nossa comunidade. Um dia reunido com o nosso ministério de recepção, porque as pessoas estavam meio desanimadas, porque, que ministério é esse? Que eu só cumprimento as pessoas, que eu só estou ali na frente, eu não sei fazer nada. É um ministério excepcional, meu irmão. Você é a cara da IPPEL. A primeira pessoa que a pessoa vai ver quando pisar na nossa igreja é você. E você tem agora não, mas você tem uma oportunidade de poder abraçar essa pessoa, cumprimentar essa pessoa, perguntar como ela está. Talvez ela vai entrar aqui e não vai lembrar da cara do pastor Rodrigo, nem do Ernesto ministrando louvor. E a partir de hoje o cabelo dos líderes tem que ser como o meu e do Ernesto. Então você que é líder na nossa comunidade, já saiba que nós vamos raspar a sua cabeça. As pessoas talvez não vão lembrar, mas elas lembram da recepção. E nós somos assim. Quantos lugares que nós vamos visitar para comer, para passear, e quando nós não somos bem recebidos, nós não voltamos. Existe uma pesquisa do Instituto Billy Graham que fala que as pessoas que entram numa comunidade cristã por 3 vezes e elas não geram um vínculo, elas não retornam. Elas não retornam. E daí você, presbiteriano, vem dizer, pastor, mas é porque ele não era predestinado a ficar na nossa igreja. Toma chá de senso, velho. Predestinação é sobre salvação. Ele não ficou na nossa comunidade por incapacidade da nossa comunidade, porque ele sai daqui para ir para outra. Então nós precisamos fazer isso. Nossos dons já estão incutidos em nós. Tem um filme que lançou recentemente, eu já vi com os meninos, e tem gerado muito debate, que é um filme chamado Soul. Acho que a Disney está voltando aí para os debates. Né? Quem viveu na geração de 90 lembra de pastor subindo, dizendo, a Disney é do capeta, o Mickey. Eu acho que ela está voltando nesse processo. Mas esse filmezinho é interessante. Vou te dar spoiler. Se você quiser ficar bravo comigo, é só o trabalho de ficar e desficar depois. O filme fala sobre chamado.
O filme fala sobre propósito. O filme fala sobre missão. E no contexto lúdico, as pessoas não entendem isso. Elas querem buscar Bíblia na Disney. Bíblia você tem na igreja. Lá é só lúdico mesmo. Da mesma maneira que você conta uma história da Cinderela, do Gato de Botas e tantas outras. E é interessante porque ele mostra um momento onde as almas estão lá para então elas entrarem na Terra. E elas só entram na Terra quando elas descobrem um propósito. Quando elas podem então descobrir qual é a sua missão de vida. Você já tem, fera. A partir do momento que Cristo resgatou a sua vida, você foi chamado para servir ao próximo. É essa a sua missão. Sabe por quê? Porque Cristo fez assim. Ele não mandou. Vai lá, os anjos, vai lá, Gabriel, fala de mim lá, morre na cruz, vai lá, Miguel. Não, ele veio. Ele serviu. Ele morreu por mim e por você. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Abriram mão das suas funções do dia a dia para seguir a Jesus e servir a igreja. E tantos outros nomes na história da igreja nós poderíamos citar, que descobriram que eles poderiam servir a igreja com aquilo que Deus tem dado de dons e talentos, com a sua missão, com o seu propósito de vida. Você já tem, fera. A grande pergunta que fica é como você vai servir? Como você vai caminhar no reino? Jesus conta uma parábola sobre isso, falando que certo empresário distribui 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para uma pessoa. Aquele que tem 10, quando o empresário volta, já tem 20. Então ele é convidado a entrar no reino. Aquele que tem 5, quando o empresário volta, ele tem 10. Então ele é convidado a entrar no reino. Aquele que tem 1 talento, fala assim, eu escondi o meu talento. Por quê? Estou com medo do empresário. Meio Roberto Justo, ele vai chegar aqui e dizer que eu estou demitido. Então vou guardar, para quando ele chegar aqui eu devolva para ele. O que Jesus faz na sua parábola? Ele fala que ele retira aquele 1 talento daquele que tinha só 1 e entrega para aquele que tinha 20 agora. E aquele que tinha só 1 e que guardou o talento, ele é expulso, jogado fora do reino de Deus. A parábola é claríssima. É óbvio que na parábola o talento ali ele está falando de dinheiro, que era uma espécie de dinheiro no primeiro século. Mas a aplicação é claríssima. O que você está fazendo com seus dons e talentos? O que você está fazendo com a sua vida? Como você está servindo ao reino? Como você está servindo ao Senhor? Na nossa denominação, nós temos uma assembleia de prestação de contas. Todos os anos, os nossos líderes vêm para cá, leem os seus relatórios e você sabe o que eles fazem. Essa assembleia de prestação de contas é fichinha, perto do dia que Jesus chegar para você e falar assim, eu te dei um dom para você cantar, por que você não cantou no reino? Eu te dei o dom para você ensinar, por que você não ensinou no reino? Eu te dei o dom para você servir, por que você não serviu no reino? Eu te dei vários dons e talentos, por que você escondeu esses dons e talentos? Aí o bicho pega, velho. Aí não vai ser mais uma prestação de contas para uma comunidade cristã. Vai ser uma prestação de contas para o Senhor da igreja. O que você tem feito com os seus dons e talentos? Na nossa comunidade eu quero que você tenha liberdade para manifestar os dons e talentos que você recebeu, para que através desse dom e talento Cristo seja edificado. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso desse púlpito, do púlpito de vidro que tinha quando eu cheguei, do púlpito que foi inspirado na minha barriga que está ali dentro e desse púlpito pretinho que a gente usa hoje. Eu cansei de falar isso. Na nossa comunidade você só não serve se você não quiser. Porque eu tenho certeza que você está aqui porque Cristo trouxe você para cá. E se Ele trouxe você para cá, você tem dons e talentos para edificar vidas no reino de Deus. Terceira ideia que eu queria trabalhar com você. Servimos alegremente, pois nos tornamos participantes do ministério da graça de Deus.
Pedro primeiro fala para servirmos uns aos outros, por isso que nosso trabalho não é em vão. Paulo, segundo, fala, cada um sirva conforme o dom que recebeu, por isso que nós temos dons e talentos e nós podemos servir. E agora, pela terceira ideia, o apóstolo Pedro fala para nós servirmos porque nós somos participantes da graça de Deus. Nós precisamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você parou para prestar atenção? Qual o maior projeto da sua vida? Qual o maior projeto da sua história? Pastor, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu quero ter um carro, eu quero ter filhos, eu quero deixar um legado na terra. Qual é o seu maior propósito? Qualquer um deles é pequeno diante do chamado que Deus tem para você. Porque Ele te chamou para um plano e um propósito que transcende as eras, que vem antes da criação do mundo e que só vai encerrar no dia que os céus se rasgarem, que é participar do reino de Deus, através da multiforme graça de Deus. A expressão aqui, dispenseiros, nós não temos mais essa expressão, essa profissão nos nossos dias. Porque eu e você até mesmo não temos mais a dispensa na casa. Poucas são as casas que têm dispensa. Nós normalmente compramos poucas. Normalmente. Talvez você ainda tenha, que bom, não estou falando que é errado, viu? Mas normalmente compramos poucas coisas e as poucas coisas que compramos guardamos na geladeira. A função do dispenseiro no primeiro século era extremamente importante. Ele estava dentro das tavernas, ele estava dentro dos mercados, ele estava dentro dos locais onde as pessoas iam para comer, iam para dormir, e ele precisava cuidar daqueles alimentos. Era o dispenseiro que chegava, pegava na dispensa a carne, pegava na dispensa o arroz, o feijão, e chegava para o dono, então, ali da taverna, para o dono daquele local onde as pessoas estavam, e diziam, olha, você pode servir isso para as pessoas. Não está estragado. É bom. Era ele que tinha noção de tudo que tinha ali. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós entramos na dispensa de Deus e na nossa presença está todos os dons, todos os talentos ao nosso dispor, para que nós possamos utilizá-los da melhor forma, para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Você pode entrar na presença de Deus nessa noite e questioná-lo. Deus, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento, mas o pastor Rodrigo falou que eu tenho, então mostra para mim. Aonde eu vou servir na igreja? Aonde eu vou servir no reino de Deus? Porque eu quero fazer parte desse plano. Eu quero fazer parte desse propósito. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem projetado. Eu quero ser um bom dispenseiro. A expressão bom dispenseiro também provém de uma ideia. Porque nos dias de Jesus, nos dias de Pedro, de Paulo, não havia aplicativos. Hoje você pega um celular como esse daqui e você coloca toda a vida administrativa do seu trabalho, da sua casa. A nossa igreja mesmo usa um aplicativo de administração. Tudo o que acontece, desde um pirulito que nós compramos para o IPPL Kids até o telhado que nós vamos trocar, está dentro desse aplicativo. Nossa, facilita muito a nossa vida. Nos dias de Jesus não tinha isso. Nos dias do apóstolo Paulo também, nem de Pedro. Por isso que o bom dispenseiro era aquele que tomava cuidado, porque era natural o dispenseiro entrar na dispensa e pegar algo que não era dele. E levar para a sua casa. Roubar. Nós somos bons dispenseiros quando nós entendemos que está tudo ao nosso dispor para que Cristo use as nossas vidas. É interessante, porque quando eu olho para a nossa comunidade eu vejo várias pessoas, bem mais do que quando cheguei. E a minha pergunta é, aonde estão os dons e talentos? Porque nós temos muito para fazer ainda. Por exemplo, nós oramos, vou compartilhar um pedido que eu fiz para a dona Ângela,
Daqui uns dias ela está indo embora, então se ela for ficar brava é só ficar e desficar. Falei, dona Ângela, eu queria que a gente orasse pelo louvor da nossa igreja. Nós precisamos de um pianista na nossa igreja. Nós precisamos de um tecladista na nossa igreja. Vários já passaram por aqui. Não chegou ainda, porque não tem. Então nós vamos orar. Porque nessa dispensa da multiforme graça de Deus, eu tenho certeza que lá na eternidade o Senhor separou um pianista para estar na igreja presbiteriana de Pelotas. E enquanto ele não disser para mim não, ou enquanto não chegar, eu vou continuar orando. E isso é só um pedacinho do que a gente vive na igreja, meu irmão. Tem outras tantas áreas para você servir. Tantas outras áreas que precisam ser preenchidas. Mas se existe uma profecia, uma oração que a gente vê cumprir todos os dias na igreja, é o que Jesus fala. Rogue ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque a seara é muito grande, porém os trabalhadores são poucos. Já eram poucos nos dias de Jesus. São poucos nos nossos dias também. Mas o meu desejo, depois de você ouvir uma mensagem como essa, você que nos ouve aqui, você que nos ouve em casa, é que você comece a servir ao Senhor com felicidade, com alegria. Porque você recebe dons e talentos para expressar dentro do reino de Deus. E não é um sacrifício. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, é difícil pregar? Não. Não é eu que faço, é o Espírito Santo. Eu só preciso dispor a minha vida, capacitar, estudar, graduar, para que a gente possa ensinar a palavra de Deus. Pastor, é difícil liderar? Não, não é difícil, porque não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Basta você dispor o seu coração para servir ao próximo, porque no reino de Deus, diferente do que é no mundo, o líder é aquele que serve. Pastor, é difícil a gente fazer alguma coisa na igreja? Não. Basta só você ter disposição. Basta você só querer, porque você vai ser direcionado aos ministérios da nossa comunidade. E não são eles que fazem, é o Espírito Santo de Deus. Eles são só ferramentas no reino de Deus. Por isso que eu quero desafiar você. Semana passada eu falei que nós íamos entrar num novo ano cheio de oportunidades. E que a igreja de Cristo Jesus era o único lugar que poderia trazer esperança ao mundo, porque o mundo está em caos. E ao findar a palavra dessa noite, eu quero desafiar você a servir. Servir. Deus vai fazer. Deus não precisa de mim e nem de você para fazer. Ele vai fazer. Mas o meu coração nessa noite é: Deus, usa a minha vida para ser servo teu. E entender que não é pesado isso. É uma honra e por isso eu faço isso feliz. E a minha oração é a mesma para você. Deus, desperta a minha comunidade, do mais novo até o mais idoso, para que possam servir. E enquanto estiverem servindo, não achem que isso é um peso, não achem que isso é um fardo. É felicidade. Nós estamos servindo ao Senhor da igreja. É sua opção. Participe ou não participe. Se você não participar, Deus vai chamar outras pessoas. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. Todo mundo é substituível no reino de Deus. Então dispõe o seu coração a servir. E servir com felicidade. Vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu
Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me. Jesus, quando ele chama Pedro, Tiago e João, ele olha para a profissão daqueles homens e diz assim: vocês não vão mais lançar redes agora, vocês serão pescadores de homens. Jesus, quando ele chama aqueles 3 homens, eles não tinham a noção de como a vida deles seria transformada ao ser usada por Cristo Jesus. Quando você ouve uma mensagem como essa e você canta uma canção como a que você acabou de cantar, essa tem que ser a disposição do seu coração. Deus, eu quero ser farol que brilha à noite, eu quero ser ponte sobre as águas, eu quero ser abrigo no deserto. Não interessa como o Senhor vai usar a minha vida, não interessa o que o Senhor vai fazer da minha vida, eu quero só ser usado pelo Senhor. Então usa a minha vida, usa a minha vida, me ensina a servir ao Senhor com alegria. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, gratos ao Senhor. O Senhor tem chamado homens e mulheres ao longo da geração para fazer parte do Teu reino. Com um coração, Deus amado, disposto a servir ao Senhor. O Senhor poderia escrever a história da Tua igreja de N maneiras diferentes da que o Senhor escolheu. Mas aprove ao Senhor escrever a história através da cruz. E quando os homens e mulheres, Deus, se achegam à cruz de Cristo e têm a sua vida transformada, eles são, Deus, ferramentas hábeis nas Tuas mãos para resgatar o perdido no império das trevas. Ao iniciarmos esse ano, Deus, que o nosso coração esteja disposto a servir ao Senhor, que o nosso coração esteja com a disposição de ser usado em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer esfera do Teu reino, porque a graça de Deus não está onde vamos servir, mas sim de servir ao Senhor da seara. Então trabalha a nossa vida, edifica, Deus, o nosso coração, para que as oportunidades que o Senhor vai nos dar nesse ano que está iniciando, nós possamos ser usados e servir ao Senhor. Tem que ser uma alegria naqueles que são Teus discípulos. Não há alegria maior do que servir ao Senhor do céu. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.